Bem-vindos, pessoal! Esse é o segundo episódio do nosso podcast de beleza, o Beauty Drops, comigo, Miguel, e com Hadra Banks. Hoje vamos falar de umas pautas bem interessantes e algumas bem polêmicas, então vem com a gente vai começar. A primeira pauta, eu quero saber, Miguel, qual é a sua opinião daquela foto famosa da Kylie Jenner, que estava naquela festa e tá todo mundo falando sobre o rosto dela? É muito filler, não é muito filler, ela tá muito nova, não tá? O que você acha? Gente, eu não sei se vocês viram a foto, mas dá pra ver claramente que a Kylie, ela tá com o rosto extremamente inchado. É muito difícil a gente dizer quais são ali que tá causando aquele inchaço no rosto. Porque se vocês conseguirem ver, a gente vai colocar fotinhos aqui na tela, você consegue ver que as bolsinhas do olho dela estão como se fossem sobressaltados, estão mais aparentes, parece que tem um excesso ali de preenchimento, ou às vezes, uma coisa que pode acontecer bastante também é esse preenchimento que você faz, você ter uma inflamaçãozinha e aí ele fica com um edema, fica um pouco mais inchado. Mas dá pra ver e dá pra gente suspeitar que ali tem um excesso de procedimento estético que foi feito. A Kylie, ela é super nova, eu não lembro, ela tem 20 e poucos anos, ela não tem, gente, ela é mais nova que eu. E ela Que tem eu também. muitos. Eu nem lembro quantos anos ela tem. Ela é muito Uns novinha. 28, eu acho, alguma coisa assim. Mas não, 20, eu tenho 29. Ela deve ter 26, eu acho. Porque eu sei que ela é mais nova que eu, bem mais nova. Bem mais nova. Fato é, ela é nova, ela é muito nova, mas ela começou a fazer procedimentos estéticos desde muito cedo. Ela já fazia preenchedor, ela falava que não fazia nada, mas ela fazia preenchedor. Ela fazia muito preenchimento no lábio, aí ela Lábio. vendia lá o batom dela, que ficou super famoso, ficou rica. Mas, fato é que ela fez muitos procedimentos ao longo de anos. A gente foi vendo as mudanças no rosto dela. A gente foi vendo que ali teve várias coisas sendo feitas. Eu acho que realmente essa coisa do rosto super preenchido, né? Esse rosto bem, o pillow face, lá fora eles chamam pillow face, né? Eu acho que ele não rejuvenesce. Não, muito pelo contrário. Ele dá um rosto de mais maduro, assim. Ele dá um rosto de mulher mais madura, né? Então, quando as pessoas sabem da idade dela, eles ficam até tipo, nossa, gente, parece que é mais. Porque tem esse rosto dessa mulher mais madura mesmo, um rosto mais esculpido. É, E perde realmente, muito da naturalidade. isso, perde da naturalidade, fica muito parecido um com o outro, né? E realmente, essa questão do dela também foi a iluminação, né? A iluminação da foto, ela foi uma iluminação também que não estava perdoando, mas ela teve uma iluminação que foi essa questão que você falou da bolsinha no olho, aquela marca que tinha no olho. Gente, eu tenho uma muito parecida, porque eu fiz o preenchimento de olheira. Foi a primeira coisa que eu fiz de procedimento estético, porque eu achava que a minha olheira era muito funda. E eu ficava com aquela cara de cansada. E eu sempre quis fazer. Eu fui lá e fiz o procedimento na olheira, o mesmo estilo de procedimento que ela fez ali na olheira, né? Claro, mas ela fez no rosto inteiro. Só que Uhum. ficou inchadinho. Ficou inchadinho. E quando tem a luz daquele jeito, que pega de um jeito diferente, dá pra ver. E não sei, não fiquei muito feliz, mas foi isso. E você fez preenchimento com o quê? Você usou ácido hialurônico pra fazer? Esse foi um especial, porque é um feito para os olhos mesmo, que é tipo, tem um pouquinho de ácido hialurônico, tem um pouquinho de bioestimulador de colágeno também. Maravilhoso. Tem algumas marcas que já estão fabricando produtos para preencher próprio para a área dos olhos, porque é uma pele muito fina, né? Então qualquer coisa a mais acaba ficando super artificial. Isso, eu acho que esse é o pior lugar para preencher, porque é o mais difícil. Tem que realmente ter alguém muito com experiência. Muito especializado. Mas eu tô vendo que várias marcas estão mesmo desenvolvendo produtos novos, preenchedores mais finos, que você consegue aplicar sem ficar com aquele aspecto artificial. Até porque olheira, você tem diversos tipos diferentes de olheira. Você tem olheira que é
é melânica, você tem olheira que é estrutural, você tem olheira que são bolsinhas, você tem olheira que são bolsinhas de gordura. Cada um é um tratamento, mas hoje em dia tem bastante opção de produto para conseguir preencher. Mas outra coisa que eu esqueci de falar, que a gente não comentou sobre a Kylie, é que tem um fato. Ela emagreceu muito recentemente. Acho que o público viu que nos últimos tempos ela perdeu muito peso. Algumas pessoas falam que ela usou Ozempic, né? Que é aquele Hum, medicamento para tratamento de diabetes tipo 2, e que um dos colaterais dele é a perda completa do apetite. Então muita gente usa para emagrecer, o que não é indicado, gente. Isso é perigoso e isso prejudica quem precisa efetivamente do remédio. Mas voltando aqui para a pauta, isso causa uma perca de peso muito rápida, porque a pessoa perde o apetite completamente. E uhum. aquela face que foi preenchida, que você fez tratamentos, considerando um rosto mais cheinho, quando esse corpo ele perde gordura, ele acaba mudando as feições do próprio rosto. Acho que se vocês veem alguém que perdeu muito peso recentemente, o rosto ele muda toda a fisionomia. O maxilar começa a marcar mais, esse zigomático, que é esse ossinho aqui de cima, ele começa a mudar, porque isso aqui tem bastante gordura na face. Quando você perde essa gordura, o formato do seu rosto muda. E aí pode ser também, e aí é puramente especulativo do nosso lado, falar que às vezes esse emagrecimento super rápido que ela teve pode ter deixado mais aparente alguns procedimentos que ela fez. Acabou deixando mais marcado. Esse marcadinho aqui do Uhum. top model look que Maçã. eles chamam, né? Das maçãs do rosto, Uhum. a própria olheira, que às vezes, como ela perdeu um pouquinho mais de gordura, acabou ficando mais ressaltado. Então tem várias possibilidades aí, mas uma coisa que dá pra gente talvez dizer é que ali tem procedimentos que foram feitos e que a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer esses procedimentos. Inclusive, a gente tem que calcular se a gente vai, às vezes, fazer uma super dieta para perder peso, porque tudo isso impacta no resultado final. Isso. E o que que acontece é que o profissional, na hora que ele vai fazer esse procedimento, ele tá levando em consideração a estrutura do rosto que você tem hoje, o rosto que você tem hoje. Só que o que que acontece é que, principalmente na idade dela, eu sei por experiência própria, é que vai mudando a questão da gordura no rosto, vai mudando a questão da onde está essa gordura. Então, o que que acontece é que o rosto, durante o tempo, muda e o filler que você colocou, o preenchimento, ele fica lá. Agora, o que que acontece aqui? O filler, ele fica lá. Então, o ácido hialurônico, ele é algo que nós temos no nosso corpo. É uma molécula que nós temos, sim. E nós temos enzimas que vão lá e quebram o ácido hialurônico. Por isso que os especialistas sempre falam: daqui a 1 ano ele vai sair, daqui a 2 anos ele vai sair completamente. Não foi isso que vimos. O que que acontece é que novas técnicas hoje de imagem que consegue ver o que temos dentro realmente do nosso rosto, né? Todas as camadas, mostraram que depois de muitos anos tem uma mulher bem famosa que dá pra ver que ela fez tipo filler uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, não sei quanto tempo era, mas o ácido hialurônico ainda estava lá. Não a mesma quantidade, porque sim, um pouco o corpo quebra, mas gente, um pouco fica. Então, o que que acontece é que você está colocando preenchimento em cima de preenchimento em cima de preenchimento e aquilo não está indo embora completamente e tá dando aquele famoso rosto mais inchadinho hoje, que é o que aconteceu no caso da Kylie Jenner. Exato, gente. Lembrando que ela começou muito nova. E você aplica em cima de aplicação, você passa por um processo de emagrecimento, então isso tudo afeta seu rosto. O processo de envelhecimento, ele é um processo extremamente complexo que acontece em toda a estrutura do seu corpo. Não é só na pele que você envelhece na célula, você envelhece nos seus colchões de gordura que vão se diminuindo. O seu osso envelhece, o seu osso reduz. Então, o envelhecimento ele é muito complexo. Então, quando você vai fazendo esses procedimentos, um em cima do outro, sem ter muito cuidado e parcimônia, e ver efetivamente o que você precisa, faz muito na tendência.
esse é um dos riscos que pode acontecer. A gente teve vários casos de pessoas famosas que fizeram ali preenchimentos, fizeram aquelas harmonizações faciais completas, 20 seringas de preenchedor, saíam, entrava uma pessoa, saía, tinha que quase mudar a documentação, porque saía completamente mudada. E hoje em dia tem gente que tá retirando isso. A própria GK, Jéssica Kayane aqui do Brasil, que é bem famosa, eu não sei se a Hadra sabe, porque a Hadra mora na Alemanha, mas a GK aqui Não é sei, muito famosa. A GK, não ela é uma conheço. influenciadora, ela é muito famosa, ela é humorista, ela também é muito Ah, ligada à moda, mas ela nessa época fez também um preenchimento, uma harmonização facial muito chocante. Ela mudou completamente as feições dela. Ela tinha um rosto mais feminino mesmo, mais uhum. afuniladinho, aquele formato de rosto de diamante, um rosto super bonito, natural. Aí ela fez uma série de procedimentos. Ela fez rinoplastia, preencheu, colocou um bocão, a boca dela já era grande, ela colocou mais. Ela pegou e fez um maxilar extremamente marcado, bem masculino mesmo, aquele maxilar bem duro, Hum, bem masculino, com ângulos bem retos. É, e agora, depois de alguns anos que ela tinha feito, ela retirou todo o preenchimento e refez em lugares estratégicos. Ao invés de marcar tanto o maxilar, ela colocou um queixinho para ficar com o rosto ainda mais feminino. E o resultado ficou lindo. Ela tá linda, ela tá maravilhosa. Porque hoje em dia eu tô vendo. Tanto que eu vejo as pessoas comentando, quanto os famosos, quanto o pessoal indo em consultórios e nos dermatologistas, é que hoje em dia a gente tá mais em busca daquela beleza mais natural. Felizmente, porque já deu a época isso. desse overfiller, desse super preenchimento, daquele rosto extremamente preenchido e que todo mundo fica igual. Todo mundo igual, né? Também acho isso. Mas aquela foi a moda do preenchimento, né? Teve a moda do preenchimento uns anos atrás, todo mundo estava fazendo. Depois de uns anos, a gente viu que não era assim tão interessante fazer tanto preenchimento. E atualmente a gente está vendo uma mudança ali do padrão de procedimentos estéticos que o povo está começando a buscar, buscando procedimentos mais naturais. Um deles é os bioestimuladores de colágeno. Radra, conta pra gente quais são os principais bioestimuladores de colágeno e qual que é a função deles na prática. Então, tem muitos procedimentos que ajudam na estimulação de colágeno. Microagulhamento, ultraformer, muitos deles, mas quando a gente fala de bioestimuladores de colágeno, normalmente a gente quer dizer esses injetáveis, que são essas partículas que você injeta numa camada da pele. E essas partículas, elas são não reconhecidas pela nossa anatomia da nossa pele. Então, o nosso organismo pensa, gente, tem algo ali, o que é isso? Tem que defender, temos que defender o nosso organismo daquela partícula que está lá. E o que acontece é que, por causa disso, ele vai criando o colágeno em torno a essas partículas para defender uh, o nosso organismo ali, e criando colágeno ali, e depois essas partículas elas vão sendo dissolvidas pelo organismo e elas vão saindo, mas o colágeno fica. Isso é interessante porque, por exemplo, o Sculptra, que é o mais famoso, né? O mais famoso bioestimulador de colágeno aí que a gente tem vários, mas o Sculptra é o mais famoso. Ele era usado, começou a ser usado para restaurar o volume facial nos pacientes de AIDS, porque eles perdiam muito aquele volume facial, eles estavam injetando essas partículas no rosto desses pacientes e viram que tinha muita resposta. Depois de muitos anos, claro, tiveram muitos estudos, então veio aí para o mundo da estética. E como Sculptra, nós temos vários tipos também. Muda a partícula, muda a quantidade que tem algumas diferenças, mas todos eles têm essa função mesmo de ir lá e estimular o colágeno. Então, hoje a gente está saindo um pouco dessa questão do preenchimento, de que seja o volume mesmo do ácido hialurônico, e a gente está indo mais para um cuidar do colágeno que nós temos e tentar aumentar o colágeno ali para ter um resultado mais natural e que dure no tempo. Exatamente, porque
Pra quem não sabe, gente, o colágeno, ele é responsável pela sustentação da nossa pele. Ele é tipo uma colinha que faz com que a nossa pele mantenha ali rígida, firme, sustentada. O colágeno e a elastina, eles são essenciais para nossa pele permanecer bonita e sustentada onde ela deve ficar. Por isso que esses procedimentos de bioestímulo de colágeno e outros, eles são tão mais populares hoje em dia. Eles estão sendo cada vez mais buscados. Porque eles entregam um resultado mais natural, porque é o seu próprio corpo produzindo colágeno. Ele tá lá dando uma ajuda para que o seu corpo consiga produzir um pouquinho mais de colágeno, para que você fique ali com a pele mais bonita, mais preenchida, ajuda a evitar a formação de rugas. E hoje em dia você tem vários produtos diferentes no mercado. Alguns deles combinam preenchedores junto com bioestimuladores de colágeno. A tecnologia dos injetáveis, dos preenchedores, está cada vez mais avançada. A gente tem cada mês uma coisa sendo desenvolvida, tem procedimento novo sendo lançado em congresso de dermatologia. Tem tratamento novo sendo lançado em outro congresso, então toda hora você tem uma novidade. Mas eu acho muito legal que a gente tem esses tratamentos hoje em dia para a gente conseguir buscar essa beleza mais natural. Eu, inclusive, eu já faço estímulo de colágeno, mas eu uso o Ultraformer MPT, que é uma tecnologia que não é nova, é um pouquinho, tem alguns anos já no Brasil, mas ao redor do mundo, ela foi lançada, por exemplo, em Portugal semana passada. Então, ela ainda é recente, mas ela tem resultados muito legais. E você consegue aplicar em áreas específicas do rosto. Eu apliquei, por exemplo, aqui na têmpora para conseguir abrir um pouquinho mais o olhar, porque estimulando o colágeno aqui, você consegue dar essa elevada na caldinha da sobrancelha. E eu tô adorando os resultados. Quando você fez? Nossa, agora faz o quê? Um mês? Não Ah, um faz três mês. meses. Não faz nem 3 meses. Mas sabe o que eu acho impressionante, Radra? Assim que você faz o procedimento, pra quem não sabe, gente, o Ultraformer, ele é um laser, né? Ele é uma maquininha, uma maquininha muito bonitinha, inclusive, parece um robozinho. E ela tem várias ponteiras diferentes que você vai acoplando ela. E algumas dessas ponteiras, elas podem servir para estimular colágeno, outras podem servir para você quebrar gordura. Então, por exemplo, onde você quer quebrar um pouquinho de gordura, você quer, por exemplo, tirar aquele, os dermatologistas eles chamam de jol, né, essa caidinha aqui na papada, ele pode quebrar essa gordura, ele pode deixar essa parte aqui mais afunilada, como se fosse um efeito de bichectomia, e tem ponteiras também que ajudam a estimular colágeno. A ponteira de estímulo de colágeno é uma ponteira que você passa com gelzinho, né? Eles passam gel no seu rosto e ele vai lá com aquela ponteira e tá, 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 e vai dando pequenos choquinhos que você sente, mas dentro da pele ele tá lá fazendo um determinado dano controlado, pequenininho, que vai ajudar a estimular colágeno. E eu senti uma diferença muito grande, gente, no meu olhar em si. Eu vou ver se eu coloco foto aqui na tela para vocês verem a diferença, porque meu olhar, ele era mais caidinho. Agora ele ficou um olhar mais elevado aqui, mais bonitinho. Eu gostei mais. Tô curiosa, quero ver o resultado. Mas Ah, vamos, eu vamos tô mudar adorando. Mas vamos mudar de assunto. Eu quero saber sobre uma coisa aí que tá rodando também nas redes sociais, que tem a ver com a skincare. E a gente tem que comentar aqui pra vocês, que é a questão das câmeras UV. Vocês querem saber pra que serve, pra que não serve o protetor? Vocês querem ver o seu protetor testado na câmera? Ai, meu Deus, aquele dá pra ver o preto, o outro não dá pra ver o preto. O que que tá acontecendo aí? O que que aconteceu, Miguel, com essas imagens que estão rodando nas redes sociais? Meu Deus, isso foi um surto coletivo pra mim, Adra. Pra mim, isso é um surto coletivo. Bem, vamos lá. Começou lá, principalmente lá fora, nos Estados Unidos, muita gente fazendo testes dessas câmeras UV, testando protetores na câmera UV.
Primeiro que não é essa a função efetiva de uma câmera UV, tá? Principalmente essas de uso doméstico. Mas, como tudo que acontece, começou lá fora, veio pra cá e agora as pessoas começaram a fazer vários testes, como se fossem testes científicos, de análise de protetor usando essas câmeras. Então, eles pegam os protetores solares, colocam lá a câmerazinha UV, passam o protetor na frente da câmera e se fica preto, eles entendem que tá protegido, se não fica preto, entendem que não tá protegido. Então, eles têm uma série de conclusões que são completamente equivocadas e que cientificamente não fazem o menor sentido. E a gente tem vários pontos aqui para começar. Bem, vamos lá. Hadra, ajuda a gente aqui. Para que serve a câmera UV? Então, o que a câmera UV faz? O que acontece? O que a gente vê com os nossos olhos, nós vemos a luz visível, né? Então, é a luz visível que vem do sol, ilumina tudo e nós conseguimos ver. Ou a gente vê também a luz iluminada aqui que vem da lâmpada, né? A luz UV, ela é uma luz invisível. Nós não conseguimos ver essa luz, nós não enxergamos essa luz, tá? A câmera UV, ela tá filtrando as outras luzes e a gente tá só vendo essa luz UV. A gente consegue ver realmente o que essa luz UV tá iluminando ali. E quando a gente vê o protetor solar, ele é o quê? Ele é um bloqueador dos raios UV. É um protetor dos raios UV, né? Por isso que ele se chama protetor. Então, quando ele tá preto, realmente tá dizendo ali que ele tá bloqueando, absorvendo essa luz UV. Só que o que acontece? Que algumas pessoas pegam essas informações e extrapolam em modos que não são. Não é como um estudo científico, realmente. Tem alguns estudos científicos utilizando a câmera UV como um método para ver aonde você passou o protetor, aonde você não passou. Gente, o que eu percebi é que muitas pessoas não passam na parte de cima da boca. Tipo, nessa partezinha que vem em cima no nariz, entre o nariz e a boca. Isso é ótimo, porque vendo na câmera UV, a gente olha e, nossa, olha lá, não tá protegido ali. A gente consegue ter essa sensibilização quanto a onde você está passando o protetor ou não, e é muito importante. O problema é que essa câmera UV não é um dispositivo controlado. Então, a compra dessa câmera UV é de sites que não são realmente de dispositivos médicos ou dispositivos tecnológicos que realmente têm um controle ali, que é algo que nós sabemos que funciona. Então, como até o Miguel falou no vídeo dele, que foi bem legal, que ele fez ontem lá sobre isso, é o range, né? Quanto essa câmera consegue ver dentro da identidade da luz UV. Talvez ela tá vendo só um pedacinho daquela identidade daquela luz UV. Então, se o protetor ele tá protegendo fora disso, você nem consegue ver. E daí você acha que aquilo não é um protetor. Então, por nós não termos essa informação quanto às especificações da câmera, nós não sabemos 100% se quando não vemos o protetor, realmente não é um protetor ou não. E também tem a questão da quantidade. Uma das minhas youtubers preferidas, a Michelle, do Lab Ge- Muffin, Gente, é Michele, pausa aqui só para top. dizer que ela é maravilhosa, ela é uma Sim. cientista, ela é química, PhD, bem, Hadra também, PhD, enfim, Tô seguindo. doutoranda. Tô Tá seguindo. lá, tá quase lá, falta pouco. Mas ela é maravilhosa. Pra quem gosta de conteúdo mais técnico, sigam ela, porque ela Isso. é uma fonte de informação gigantesca e ela traz essas análises de uma maneira muito verdadeira e não alarmista, o que é admirável. Desculpa aí, Radra, continua. Não, tá certo, é isso que eu queria falar. O que ela fez mesmo foi fazer uma demonstração da questão da quantidade do protetor solar. Então, ela mostra lá que você usa o protetor solar, por exemplo, em bastão, e ele fica completamente preto. Daí tá todo mundo pensando, nossa, olha, tá protegendo. Mas o que acontece é que os testes de protetor solar, para você saber lá o FPS e tudo mais, né, aquele fator de proteção, eles são feitos relativo a uma quantidade de quanto você está aplicando no rosto, a quantidade do protetor. Se você aplica menos, vai ter menos proteção, mas na câmera ele sempre vai parecer preto. E isso o que mostra pra gente? É que esse método não é extremamente confiável quanto à quantidade do protetor solar. E dois, é que protetor
por exemplo, em bastão, não são ideais para manter a proteção solar que está dizendo ali naquele fator. Porque você precisa passar tanto daquilo para chegar naquela proteção necessária. Então, sim, a câmera UV é interessante para a gente saber aonde tem que passar esse protetor solar. E, por exemplo, também se a gente limpou bem, né? O cleansing oil e tudo mais, se a gente limpou bem o protetor solar, ou se ainda tem resquícios na nossa pele. Às vezes é bom também para você ver se um protetor é falso ou não, porque hoje em dia a gente tem muita venda de protetor que são falsos. E aí a gente sabe que alguns protetores eles refletem na câmera UV. Aí você tem um outro que é falsificado e ele simplesmente fica branco, você consegue também consegue perceber isso na câmera UV. Então, ela tem uma certa utilidade. O problema é o pessoal extrapolar a função dela e, claro, comprar em determinados lugares que não tem como ter essa garantia. Que nem a Radra falou, a luz visível, ela é apenas um espectro do que a gente tem de ondas eletromagnéticas. A luz ultravioleta, ela está em outro espectro e a gente não vai conseguir ver, não consegue ver. A câmera UV, ela faz com que esse espectro invisível que a gente não consegue ver a olho nu, a gente consiga ver. Mas a câmera UV ela vai ter tantas limitações que ela não vai servir como método científico para a gente dizer se o protetor é bom, se o protetor é ruim. E, inclusive, existem outras duas limitações na câmera UV que a gente acaba vendo na prática. A gente sabe que existe a diferença entre filtros químicos e filtros físicos dentro de um protetor solar. Alguns protetores, eles são o que a gente chama de híbrido, eles misturam filtros químicos e filtros físicos. Então, os filtros que são físicos, eles não refletem da mesma maneira numa câmera UV, porque eles absorvem um pouco mais desses raios UV e eles liberam um pouco menos de energia. Então eles refletem de uma maneira diferente. Teve alguns criadores que fizeram testes na câmera UV usando esses protetores e você via que ele ficava mais clarinho. Ele dava ali uma mudança de tom, mas ficava mais claro. Mas isso não quer dizer que você não esteja protegido porque está clarinho. Só quer dizer que isso é uma outra limitação da câmera UV, que nem o fato de você usar, por exemplo, uma base que tenha mesmo que não tenha FPS, mas uma base para você passar no rosto. A base, ela muitas vezes ela tem dióxido de titânio na composição, ou outros ativos, que tem ali um efeito de refletir. E quando você passa uma base com cor, algumas vão acabar refletindo na câmera UV. E vai parecer que você está protegido, mas você não está protegido, porque você não tem FPS na base. Você só está ali usando um produto que também está refletindo, só que não tem o poder de proteção contra esses raios. Isso, e falando sobre essa questão de base, eu acho muito interessante, e eu queria falar isso pra vocês, que é muito importante. A questão da base que ele falou aí, que é uma coisa positiva ter a base em cima do rosto. Quem nunca ouviu lá, quando a gente era mais jovem, não passa muita maquiagem que vai estragar a pele. Pelo contrário, o pigmento, ele tem uma ação. Ele tem uma ação porque o pigmento ele protege a nossa pele da luz visível azul, que não é a luz UV, né? Tem várias lá identidades dessa luz eletromagnética lá, dessas ondas eletromagnéticas, e cada um tem um númerozinho. A luz azul que vem do sol, não a luz que vem dos aparelhos em casa ou tudo mais, ela pode manchar a pele. Então, muitas vezes é muito interessante para quem tem melasma, para quem tem manchas, ter a proteção da luz visível com um protetor com cor ou com uma base. Mas aí veio um problema. Você sabe o que eu vou falar, Miguel? Ah, provavelmente eu sei. Muitas pessoas estão fazendo algo que eu acho que está piorando o seu melasma. Isso está piorando o seu melasma. Muitas pessoas sabem a importância de usar um protetor solar com cor e estão usando o protetor solar com cor como proteção. Só que o que eu percebi é que, gente, nenhum protetor solar com cor passando a quantidade necessária vai ficar bonito no rosto. Fica grosso, não fica legal,
não é uma base, não fica bonito na pele. Então você nunca vai conseguir passar aqueles 3 dedinhos ou aqueles 2 dedinhos, aquela quantidade necessária para realmente proteger. Então o que está acontecendo? As pessoas com manchas e com melasma estão usando somente o protetor com cor e não estão chegando na proteção solar FPS necessária para ter aquela proteção da pele. É Então o a minha mais melhor importante. Gente, pelo amor de Deus, exatamente. Então, a minha melhor dica para a proteção solar e para a proteção da luz azul para quem tem melasma é usar um protetor solar sem cor por baixo e colocar aqueles 2, 3 dedinhos lá, pescoço e rosto, tudo mais. E daí por cima você coloca a sua cor, que seja o seu protetor com cor ou base. Gente, exato, exato. O protetor com cor, ele é um dos melhores tratamentos. Na verdade, ele não é um dos melhores, ele é o melhor tratamento para quem tem melasma ou quem tem tendência à hiperpigmentação da pele. Isso não é eu que estou dizendo, isso é dado científico. Tem estudos que corroboram essa análise. Então, é sim muito importante usar protetor. Principalmente com cor para quem tem tendência a melasma, mas o mais importante é você estar devidamente protegido. E você só consegue essa proteção se você passar a quantidade adequada. E lembrando, gente, a quantidade adequada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e vários outros órgãos internacionais são 2 miligramas por centímetro cúbico de pele. Quanto que dá isso, Radra? Muitos testes por aí, claro, cada um de nós temos um rosto que tem uma dimensão diferente, né? Então, para facilitar a vida, e não é que todo mundo todo dia vai ter que ficar medindo quanto vai ter que passar no rosto, a gente viu aí que mais ou menos 2 dedinhos inteiros de protetor solar, mais ou menos dá essa proteção necessária aí. Eu sempre coloco um pouquinho mais. Quanto você Eu coloca, coloco Miguel? Eu coloco, gente, eu passo muito protetor, porque eu tenho uma coisa chamada poiquilodermia de Sivate, que é causado pelo dano do sol. Olha que como é a vida, não é mesmo? A gente cria conteúdo de beleza, usa protetor, mas às vezes a gente acaba esquecendo algumas áreas. Então essa área aqui do meu colo, ela tem um pouquinho mais de dano solar. Então eu passo muito protetor, de verdade. Eu acho que eu passo entre rosto, pescoço e colo por volta de uns 5 dedinhos de protetor. Mas, que nem a Radra falou, essa regrinha dos 3 dedos, 2, 3 dedos, teve um estudo que foi feito lá atrás. Não foi um estudo gigantesco, mas a função dele era ajudar a gente. Porque no olhômetro, assim, fica difícil você saber o que que é 2 miligramas por centímetro cúbico de pele. O que que isso significa? Então eles fizeram esse estudo e analisaram que dá mais ou menos ali esses 2 a 3 dedinhos. Que claro, gente, vai depender do tamanho do rosto da pessoa, vai depender também do tamanho do dedo da pessoa, vai depender da densidade do protetor que você tá usando. Se é um protetor mais grosso, provavelmente você vai precisar de menos para fazer uma camada no rosto. Se é um protetor mais fluido, talvez você vai precisar de um pouquinho mais. Então tem vários fatores ali que dependem, gente. Então, antes de criar polêmica aqui, de alguém virar e falar que, não, meu Deus, não é assim. Isso é uma regrinha para ajudar, para Isso. facilitar. A gente sabe que cientificamente, mas a gente tem que criar conteúdo de uma forma que seja clara, gente, para as pessoas Isso. conseguirem entender. As pessoas têm que entender que não adianta usar termos complexos ou passar a informação de uma maneira muito difícil. A informação ela tem que ser acessível. E é por isso que a gente às vezes passa essas diquinhas que tem ali um fundamento, teve um estudo que foi feito, não é o melhor estudo do universo, mas ele ajuda que as pessoas passem pelo menos um pouquinho mais, que a gente sabe que a maior parte das pessoas passa muito Não menos protetor do que passa. deveria. Exatamente, exatamente. É por isso que é importante ter um protetor que você gosta, que fica bonito na sua pele, porque você pode passar bastante e você vai ficar feliz, porque se ele não fica bonito na sua pele, você vai passar pouco. Miguel, me conta É qual que é o isso. teu protetor preferido?
Ai, gente, eu tenho categorias de protetor favorito, porque pra mim, protetor, ele depende muito do que eu vou fazer, sabe? Existe aquele protetor que é pra fazer esporte, por exemplo, e eu sou apaixonado no protetor da Bioré, o Atlasm, pra fazer esporte, porque Ah. ele é um protetor extremamente resistente à água. Gente, você pode nadar com ele. Eu não nado, mas você pode. Você pode nadar com ele, que ele ainda dura 4 horas e ele é um protetor muito resistente à água. Quando a gente tá falando ali de um protetor pra sair no dia a dia, pra ficar bonito, com a pele sem tá oleosa, minha pele é oleosa, eu tenho dois que eu gosto muito. Um deles é o Photo Age da Dermage, que muita gente ama, muita gente ama. Ele deixa Uhum. uma textura maravilhosa na pele, sequinho. E outro é o Skin Aqua Milk Perfect Milk? Acho que ele é Perfect Milk o nome, gente, porque eles têm vários. Mas é o Skin Aqua Perfect Milk, que é aquele azulzinho. Ele entrega uma textura que parece que você passou um primer na pele, facilita a maquiagem, fica super bonito na pele. Depois de seco, ele fica com aquele toque meio aveludado. Eles são os meus favoritos. E aí tem outros ali pro dia a dia. Tem aqueles que eu gosto de usar no corpo. Eu gosto do da Mantecorp em spray, aquele bifásico pra passar no corpo, porque é super prático. Eu tenho, enfim, gente, eu tenho protetor pra tudo. Eu gosto de vários, mas esses são por categorias os meus favoritos. E o seu, Hadra? Olha, ai, tem um protetor que eu adoro, que eu sou, assim, louca por ele. E tanto que o meu namorado, gente, eu tenho uma quantidade de protetor aqui, vocês não têm ideia. É muito protetor solar. Mas eu tenho que ficar comprando esse protetor porque meu namorado usa só ele. Ele não quer saber de outro. E eu gosto muito, que é o protetor da Beauty of Tucson. Gente, esse protetor, O pra quem já famoso. usou. Uhum. Pra quem já usou, ele é um dos meus preferidos, mas eu tenho outros também. Gente, esse que você falou, eu gosto muito. Eu acho que é o Super Moisture Milk, que é aquele Skin Aqua azulzinho, né? Da Pequenininho, que você tem o chacoalhazinho, um negocinho dentro que você tem que chacoalhar. Isso. Ele é bom mesmo. Ele é bom também. E eu também gostei do Bioré UV Aqua Rich. Também gostei bastante. Ele é E maravilhoso. Eu eles acho a proposta bem parecida, inclusive, dos dois. são parecidos, eles são muito parecidos. E, gente, isso aqui são os protetores asiáticos que estão no Brasil. Essas marcas estão no Brasil. E eu adoro esses protetores que eu chamo essa categoria, eu chamo de protetor de cidade. Que é o protetor que você está usando durante o dia a dia. Protetor para cidade mesmo, né? Não é para esporte, não é para praia. É realmente um protetor para utilizar no dia a dia. E esses protetores asiáticos, eles têm muito essa cultura de proteger a pele, por isso que eles desenvolveram muito essa questão do protetor solar e por isso nós temos hoje esses protetores que ficam muito bonitos no rosto. Nossa, Hadra, o que não falta é tema pra falar sobre proteção solar. Isso rende um podcast inteiro só dele, porque o pessoal tem muita dúvida do que é UVA, UVB, FPUVA, FPUVB, luz visível, invisível, raios alfa, beta, gama, X, Hilux, Crossfox. Então, nos próximos episódios, no próximo episódio, a gente vai fazer um específico para falar sobre proteção solar para conseguir trazer todos esses detalhes para vocês, porque isso rende muito assunto, gente. Deixa a pergunta no comentário. Por favor, gente, e não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, deixa as pautas que vocês querem saber nos comentários, porque isso ajuda a gente a direcionar o conteúdo que vocês mais querem saber. Isso mesmo, foi muito bom estar aqui com você, fazer esse bate-papo e tomara que vocês tenham gostado aí das nossas pautas e das nossas opiniões. Gente, um beijo grande para vocês, fiquem bem e até o próximo. Tchau, Até o próximo. tchau. Tchau!